Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Trocando ideias pela TV Canção Nova, começando agora em sua casa. Muito obrigado a você que está nos acompanhando pela TV Canção Nova. Vamos estar juntos aqui trocando ideias, batendo papo sobre assuntos importantes do nosso dia a dia, da nossa igreja. Está aqui conosco também, já que nos nossos estúdios, já aproveito para apresentar o professor Felipe Aquino. Obrigado pela presença, professor. Obrigado, eu que agradeço. Boa tarde, o final do bom dia a todos, né? E é uma alegria a gente ficar aqui trocando ideias, né? De vez em quando as coisas vêm meio difíceis para a gente responder aqui, mas conversando a gente vai desdobrando aí alguma coisa. Também a felicidade de ter aqui de volta no Trocando Ideias, Luzia Santiago, cofundadora aqui da nossa comunidade Canção Nova. Obrigado, Luzia. Eu que agradeço, Oswaldo, e todos os que estão conosco, nos acompanhando pelas redes sociais também. Aproveito para dar um grande abraço para todos os que deram assim um retorno tão contente quando eu disse que eu estaria aqui no Trocando Ideias, que eu mencionei o professor Felipe, mencionei a nossa equipe. Por quê? Porque realmente nós somos uma família. Imagina, nós temos de Canção Nova 45 anos. Quando nós iniciamos os encontros de jovens com o Padre Jonas, quer dizer, ele iniciou conosco aqui na Diocese de Lorena, e há 45 anos. Há 40 anos a comunidade Canção Nova. Depois, a Rádio Canção Nova em 1980. 82, a Fundação João Paulo II, para os meios de comunicação. Então, nós somos uma família. Quanta gente já está na eternidade? Nós estávamos falando agora há pouco, porque você falou de um professor. Eu falo do Luiz Paulo, nosso grande amigo, que acompanhou o Padre Jonas da cidade de Cruzeiro, desde o tempo do Rebanhão. Quem ouviu no Brasil falar do Rebanhão, pode saber que as panelas, toda a infraestrutura e toda a comida, tudo cardápio do que ia ter no Rebanhão, era ali o Luiz Paulo e a sua equipe de Cruzeiro. Já está na eternidade. Nós temos outros caminhando, descobrindo a Canção Nova há pouco tempo, quem sabe hoje pela primeira vez, e muitas crianças que são até sócios kids. Então, nós somos uma família e é por isso que nós trocamos ideias. Nós gostamos de conversar. Venha conversar conosco. Muito bonito lembrar do Luiz Paulo, né? E lembrar aqui, você falou aí do Rebanhão, a retaguarda do Rebanhão, mas também tantas coisas, né? Eu me lembrando aqui dos mutirões que eram feitos, né? Tanto para a Casa de Maria em Queluz, como aqui para a Cachoeira Paulista, para a rádio, a antena. Tem um episódio engraçado até do Luiz Paulo, do jacaré, né? Eu lembro. Pegou um filhote de jacaré lá e quis levar para casa para tentar criar, devolveu rapidinho, não aguentou com o jacaré. Isso aí foi no Paraíba Velho, aqui em Cachoeira Paraíba Paulista. Morto, né? Paraíba Morto, assim. E tantas coisas que a gente nem consegue quantificar. Mencionar. Tudo aquilo que, na pessoa do Luiz Paulo, mas tantas e tantas pessoas fizeram pela Canção Nova e fazem pela Canção Nova mês a mês, né? Oswaldo, até eu quero dar um detalhe, você trouxe bem no início da sua fala. O Luiz Paulo, quando nós iniciamos a comunidade Canção Nova, em 1978, claro, o Padre Jonas era conhecido aqui na região, algumas do Brasil, muito pouco, porque a renovação carismática católica estava iniciando. Né? E ele já trabalhava com jovens na capital de São Paulo, no Liceu Coração de Jesus. Então, ao iniciar a comunidade, haviam duas pessoas muito presentes, com aqueles 12 jovens e com o Padre Jonas, principalmente provendo a nossa necessidade. Porque muitas pessoas não acreditavam no que podia acontecer com aqueles jovens, com um padre morando juntos, né? Moças e rapazes, o que vai acontecer. Mas a tia Laura, da cidade de Lorena, e ela tinha um ministério fortíssimo de cura e libertação,
E a tia Laura era muito próxima ao Padre Jonas e nós estávamos assim localizados próximo à casa dela. Então ela trazia paneladas de comida para nós, assim, eram dias de banquete, né? Porque a gente não tinha. Nós tomávamos cevada, nós não tínhamos o que comer, nós esperávamos a providência. E o Luiz Paulo passava pelos supermercados de Cruzeiro e ia pedindo essas frutas, né? Começavam a passar e juntava as cestas básicas e levava para nós, em Lorena, onde iniciou a Canção Nova, na rua Dom Bosco 95. Um abraço para a nossa cidade de Lorena. E a nossa gratidão. E ali nós recebíamos as cestas que ele trazia semanalmente. Então, o Luiz Paulo está na eternidade, faz 7 dias hoje, vai ser a missa de 7º dia em Cruzeiro, aqui próximo. Vai a nossa gratidão. E quando fala de Luiz Paulo, não tem como não falar da Denise. Da Denise. Então, todo esse povo de Cruzeiro... das primeiras arrecadadoras do nosso clube da... Muitos anos. Se aposentou aqui na Canção Nova. Então, eu quero agradecer, inclusive, aproveitar para agradecer. Nós estamos com 86% da nossa campanha, do nosso projeto Dai-me Almas. Essas pessoas estão lá na base. E muitas que continuam a ajudar, que nós não citamos o nome aqui, mas ajudam com com as suas orações, ajudam com o seu apoio, com a sua lembrança. Por exemplo, o Toninho de Lorena. Deus lhe pague a todos. Nós temos 86% alcançados, o milagre de Deus para nós, graças aos nossos sócios. E nós vamos aqui falar desses 16 durante o Trocando Ideias. Vamos conquistar hoje. 14% que 14%? Ah, 14%. E é bacana a gente perceber, né, nesse gesto do Luiz Paulo, estava ali uma sementinha, né, aquela primeira semente da providência divina que hoje todos nós vivenciamos, né, no projeto Dai-me Almas, né? Muito obrigado a você que já colaborou nesse mês de julho e você que ainda vai poder colaborar nesse restinho, nesse final desta campanha. Olha, a participação sua é muito importante. Trocando Ideias não acontece sem a sua participação. Entre em contato conosco através do Facebook, facebook.com/Trocando Ideias, e tem também o e-mail, claro, à sua disposição, trocandoideias@cançãonova.com, aparecendo aí na tela para você mandar a sua questão, a sua pergunta, né? Vamos começar aqui já com uma pergunta para os nossos ouvintes, para a gente já começar a engrenar aqui no ritmo do programa. E tem uma primeira pergunta que chega do Bel Murassuti, na verdade. Professor Felipe Aquino, ela se diz católica e o esposo dela evangélico. E se casaram, tiveram um casamento na igreja evangélica e tiveram um casamento na igreja católica. Não foi, então, um casamento ecumênico que poderia até ter havido, né? Ela segue ele, acompanha ele na igreja evangélica e ele acompanha ela na igreja católica. Agora tem um filho de 3 meses que vão batizar na igreja católica, o teu batismo. Ela pergunta, isso é errado? O que acha do casamento assim? Não, a igreja não proíbe o casamento misto, né? Entre dois batizados, um católico e um não católico. A igreja não proíbe. A igreja coloca, o Código de Direito Canônico coloca 2 exigências, né? A primeira é o seguinte, que a parte que é não católica não tente mudar a fé da parte católica, já que vão casar na igreja católica, ok? E segundo, que os filhos... Batizar, né, o filho. E os filhos sejam batizados na igreja católica, é a segunda exigência. Então, obedecido isso, né, a parte não católica, não tentar mudar a fé católica da parte católica e batizar os filhos na igreja católica, é o que a igreja pede, né, para que possa fazer o casamento na igreja católica. Então, não tem nada de errado. É um casamento misto. Agora, é até um belo testemunho, né, professor, de que é possível, com o amor, chegar à unidade. É né? verdade. E nós estamos até vivendo uma reflexão
muito grande na igreja alemã, em cima de uma questão teológica, em cima justamente desses casais que são entre católicos e evangélicos, né? E a questão que foi levantada lá era a possibilidade até de da comunhão eucarística. Não foi possível se caminhar para isso. Mas há até uma reflexão muito grande nesse sentido para que esse mistério, né, do sacramento possa cada vez mais ser... O importante, Oswaldo, é que haja realmente respeito, né? Um pela fé do outro, respeito, cada um viva a sua fé e respeito. E a igreja, como querem casar na igreja católica, então a igreja pede então que os filhos sejam batizados na igreja católica. Tem uma pergunta aqui parecida, Luzia, vou encaminhar para você, que é da Alhandra, do estado da Paraíba, que pergunta: católicos podem cantar cantos protestantes dentro da igreja católica? Basta ver a música Glória, Glória, Aleluia, não é? Se eu não me engano, o autor é evangélico. É muito, muito bom. O ideal é nós cantarmos as nossas músicas, porque as nossas músicas católicas são lindíssimas. E cada vez melhor, né? E cada vez melhor. Basta ir ver a gama dos nossos cantores com ministério de música na Igreja Católica. Agora, não é proibido. Porém, vamos primar pelos cânticos católicos. Eu penso que com isso, você da Paraíba, um grande abraço para o nosso povo aí, terra do Padre Bruno, né? Com isso eu penso que aí há um discernimento, né? Vai muito do padre, né? Da paróquia, condizer com isso. Então temos que medir, né? O ambiente que estamos, né? O grupo em que estamos. Então tudo vai no discernimento. Especialmente na missa, né, Luzia? Tem cânticos na missa que são específicos da liturgia e que a doutrina protestante não atende. Então, por exemplo, um canto de comunhão, não tem música protestante que sirva para a liturgia, né? Então, especialmente na liturgia aí, então, que deve mais ainda ser observado as músicas católicas que já são feitas exatamente e muito bem feitas, né? E geralmente se canta em grupos de oração, né? Shows, até porque, né? A renovação, quando começou, a renovação praticamente começou com os cânticos que eram evangélicos, né? Isso, muito bom essa lembrança. Começou a compor, né? Exatamente. os long play antigos dele, né? Agora depende de letra para letra, como vocês já disseram, né? E eu me recordo até de um documento sobre ecumenismo, em que se falava que a música, ela, claro, observados todos esses detalhes, ela pode ser, né, um local, um instrumento desse ecumenismo dentro da igreja. Agora, você falou algo que eu gostaria de trazer aqui como para enriquecer o nosso diálogo. Eu me lembro quando nós adquirimos a Rádio Canção Nova, em 1980, abril, o Padre Jonas nos disse assim, para o grupo, né, de jovens, eu quero que nós toquemos músicas cristãs. As nossas músicas serão de mensagens ou cristãs. Aí foi aquela limpeza na rádio, porque não havia uma música cristã e penso que talvez nem de mensagem. Tivemos que pegar a discoteca, né, na época. Fazer um pente fino. Pente fino não, tivemos que levar lá para o arquivo morto, né? E aí, o que havia naquela época? Era o Padre Zezinho, e era, assim, um grupo chamado Grupo Elo, evangélico, que era tocado, entendeu? Até que chegou um momento que o Padre Jonas disse assim para nós,
Agora nós já temos as nossas músicas, porque ele começou a compor, vários, graças a Deus, começaram a surgir. O Padre Jonas compôs muito, aí veio o Saulinho, veio o Diácono Nelsinho, veio o Ricardo Sá, que começou com o CD dele, Quem Dera, né? Que talvez muita coisa começou a chegar. E aí, então, nós tocávamos o dia inteiro as nossas músicas. Porque o Padre Jonas nos orientava assim: vamos promover aquilo que é nosso, porque aquilo que é nosso é rico. Evangeliza, cura os corações, sem, claro, tirar o valor, né, da música evangélica. Porém, eu quero que 80% da nossa programação, dizia o Padre Jonas na rádio, seja música católica. Então, nós começamos a fazer essa triagem. Nem foi assim porque quisemos tirar a música evangélica, mas nós quisemos, sim, desejo ardente de promover a música católica, porque muita gente tem dom, né? Basta ver aí o Brasil inteiro cantando, né? Sem deixar também de, uma vez ou outra, estar tocando. Eu estou lembrando aqui dos festivais católicos, né? Que nem o FEMUC de Cruzeiro. Foi quando surgiu o Eugênio Jorge, né? Nelsinho cantou muito lá. Interessante que o Oratório de Cruzeiro, agora no mês de agosto, vai começar o seu centenário de existência. Né? Vai ter, inclusive, uma missa, né? Que vai abrir esse centenário, agora no final do mês de agosto, né? E o Oratório foi muito importante em Cruzeiro, com esses festivais, né, que o Padre Jonas sempre ia lá como jurado, né? Eu participava, eu votava. Bom, eu queria aqui fazer um alô para as pessoas que estão nos acompanhando com relação à TV digital. É sempre bom você fazer aí uma nova busca de canais na sua TV aberta e você verificar se já está pegando a nossa TV Canção Nova Digital na sua região, né? E mesmo para corrigir, às vezes aparece a situação, fica sem áudio, né? Ou alguma coisa parecida. É porque houve uma necessidade de algum ajuste técnico, e na TV digital é diferente da TV analógica, que quando você colocava no canal lá de novo, entrava sem você precisar fazer uma busca de canal. Na TV digital é um pouquinho diferente. Tem questões técnicas ali que eu nem sei explicar. Mas é preciso você fazer uma nova busca de canais muitas vezes. Então, se você que está me acompanhando muitas vezes aí por uma TV por assinatura ou pela internet, dá uma busca aí de novo no seu televisor, TV aberta ou conversor digital e veja aí se está pegando a nossa TV Canção Nova para você pegar ela gratuitamente, né? E com um sinal extremamente de qualidade, ok? Fica aí o recado. Ou ligue para nós, né? Dizendo, olha, está aqui o sinal da Canção Nova, mas eu não estou pegando. Eu estive em São Paulo a semana passada e quando nós ligamos o televisor estava Canção Nova, mas não tinha o sinal. Aí o Eto foi, viu todos os sinais lá das nossas TVs cristãs e outras, mas o da Canção Nova só estava Canção Nova. Foi quando ele ligou para a operadora, né? E disse, olha, não está. E com certeza já voltou. Ajude-nos aí a evangelizar, não é? Olha, gente, eu queria aqui trazer um assunto para os nossos convidados, não está aqui nas perguntas dos telespectadores, mas um assunto muito importante, inclusive a CNBB emitiu uma nota semana passada a respeito deste assunto, né, através do seu setor lá de família e de vida, com relação a audiências públicas que vão acontecer na próxima sexta-feira e segunda-feira no Supremo Tribunal Federal. Eles estão lá discutindo uma ação que foi proposta pelo PSOL, um partido político, né, e pela ANIS, Instituto de Bioética. Eles estão discutindo a questão da descriminalização do aborto até 12 semanas no país, em todos os casos, e sem necessidade de nenhuma ação judicial ou de algum atestado médico, nada. Atualmente, na lei brasileira, só é permitido o aborto, né, em caso de risco de vida da mulher e também no caso de violência, ela ter recebido uma violência
sexual. Eles estão querendo abrir para todos os casos, né? E nesta sexta-feira e na próxima segunda-feira, então, acontecerão essas audiências públicas no Supremo. Foram feitas mais de 500 inscrições para esses 2 dias, para participar. Mais de 40 pessoas estarão falando a favor e contra essas ações. E é importante, né, professor, Luzia, que a gente esteja acompanhando isso, esteja em intercessão e esteja também, de alguma forma, se manifestando com relação a este assunto. E é altamente preocupante, né? Não é à toa que os bispos fizeram essa conclamação ao povo, né, para se manifestar junto aí ao Supremo e também junto, ao Congresso, né? Porque é diferente uma análise feita no Supremo e no Congresso. O Supremo Tribunal Federal não foi feito para legislar. Essa é a grande... O mais estranho é um partido político tentar mudar isso no Supremo e não no ambiente que lhe é próprio, que é no Congresso Nacional. Exatamente. Eu acho que aí o que precisaria realmente era uma ação muito forte do Congresso Nacional exigindo o seu direito de... Porque o que acontece, a gente sabe bem claro, né, Oswaldo? Já tentaram aprovar várias vezes a descriminalização do aborto no Congresso e não conseguiram. Não passa. Então, estão querendo fazer aí um bypass, né? Colocar a coisa através do Supremo, que são só 11 ministros, e aí autoriza, quer dizer, mas desde quando o Supremo foi feito para legislar? Essa é a grande questão, que realmente é uma burla à justiça, ao direito à justiça. E será de 3 a 6, né? Os 2 dias, sexta-feira agora, dia 3, isso, né? Estou vendo até na aqui na segunda-feira também, né? Também são 2 dias, então, com audiência pública. É claro que não cabe lá no local, foram feitas 500 inscrições para participar, as pessoas que vão falar também já foram definidas, mas há certamente meios eletrônicos das pessoas se manifestarem. E é importante isso que o professor falou, né, Luzia, de que já houve uma manifestação no Congresso, mais do que uma vez já foi rejeitada proposta nesse sentido. Sempre que é feita uma pesquisa de opinião pública, sempre também a população tem se manifestado contra o aborto e continuam essas ações. É como se diz na gíria do futebol, né, quando não ganha no campo, parece que querem ganhar no tapetão, né, fora do campo, né? Tem sido isso no Supremo, né? E a CNBB, ela está mobilizando, a palavra mobilização é muito forte. Eu mesmo sei que meus amigos, eles são todos contra o aborto, mas logo quando eu recebi, eu já passei para todas as minhas listas de contato, porque tem que ser uma mobilização mesmo nacional. Se diz que o nosso Brasil é um país cristão, e até digo, um país... é o povo pela vida e não pela morte. O brasileiro é alegre, o brasileiro quer a vida, o perfil do brasileiro não é um perfil de aborto. Eu penso que só chega um aborto a uma pessoa que está desesperada. Aí isso não dá para julgar. Mas nós temos que fazer essa mobilização mesmo. E sabe, eu não sei, acho que o Brasil inteiro se emocionou com aquele bebezinho que foi lançado, quer dizer, a barriga da mãe se rasgou naquele acidente de um caminhoneiro, né, que deu uma carona para aquela senhora, para aquela jovem, no Paraná, e ela estava grávida. Quando houve a batida, o caminhão virou, a mãe diz assim, a mãe morreu na hora. E a barriga dela, me dá até arrepio, eu creio que todo mundo se emociona. A barriga dela se rasgou, o jornalista disse isso. E a criança foi como que a gente vai, projetada? Projetada para fora. E a criancinha, gente, de 3 quilos e pouco, ela é mais normal do que uma criança que tem todos aqueles cuidados. Aí eu fiquei pensando aquele dia,
Sobreviveu, Eu fiquei pensando, meu Deus, tanta gente querendo aprovar o aborto. E esse milagre, os médicos disseram, foi um milagre. O médico que atendeu disse, é um milagre. Até a menina ia se chamar Germana, porque ali a equipe, né, a enfermeira falou, é um milagre de Deus, cujo nome tem esse significado. E eu fiquei pensando, meu Deus, numa mesma época que o Brasil, assim, de portas fechadas, porque não é o povo brasileiro, tenho certeza, não são os 200 milhões e pouco de brasileiros, mas em porta fechada, em porta cerrada, que assim, as escondidas, assim, veladamente aprovarem o aborto aí nessa proposta, ou em qualquer outra proposta, Deus dá uma prova, assim, né? uma Sinal, prova, né? de que Sinal. quando Ele quer, nada impede a vida dessa criança. E eu fico pensando, essa criança recebeu tanto amor ali naquele gramado, ali na beira da estrada. Foram tantas pessoas que vieram em socorro. Por que nós não pensamos melhor no bebê que está no ventre de uma mãe, seja como for? Porque se fosse nosso, nós íamos jogar fora. Eu tive vontade de ficar com essa criança. Imagina uma mãe que está grávida. Eu penso que nós temos que fazer essa mobilização nacional de todas as formas. Cada um arrume um jeito de manifestar. Temos aí até o endereço, né? O Oswaldo Luiz pode trazer melhor. Eu queria até trazer aqui um trechinho da nota da CNBB, né? Em defesa da integralidade, inviolabilidade e dignidade da vida humana, desde a sua concepção até a morte natural, condenando assim todas e quaisquer iniciativas que pretendam legalizar o aborto no Brasil. Essa é a afirmação, citando uma outra nota, né? E eles fazem realmente essa citação com relação à manifestação lá, né, junto ao Supremo Tribunal Federal, e eu estou aqui tentando achar aqui rapidinho, mas não é difícil não, você procurando aí essa nota, inclusive na nossa página, na Canção Nova, né, cançãonova.com, você procura lá essa nota da CNBB que você vai encontrar. E já tem lá o link para fazer a mobilização. Exatamente. Para Acho entrar. que a melhor dica é justamente esta, né, de a gente entrar lá nesse site, lá está tudo bem facinho para você participar e de alguma forma E ajudar. até digo, fora mesmo, fora tudo o pensamento que diz assim, a pessoa é livre para decidir a vida dela. A mãe dela foi livre para trazer você à vida. Então, eu acho assim que é um debate, é algo assim muito grandioso, né? A vida, grandiosa a vida, uma gestação, o dar à luz a uma criança, e muito baixo as justificativas que tem para fazer com que a vida não venha. Abortar a criança com 12 semanas, a criança já está completinha. Ela só falta desenvolver. Já tem todos os órgãos, cérebro, coração, as mãos, os pés, tudo. Eu fiz uma vez uma pesquisa. Falta desenvolver. Eu fiz uma pesquisa uma vez, tem detalhezinhos, a unha. Tudo. Já tem. Muita coisa. A mãe, ela já sente, ela já tem. Entendeu? É impressionante. E agora, veja bem, alguns querem defender que não é ainda uma vida, porque não nasceu. Mas olha o direito quando coloca, né? Quando há, por exemplo, um crime, alguém mata uma mãe que está grávida e a criança morre também, a justiça fala em duplo homicídio. Ora, se é duplo homicídio, são duas vidas. Fala isso bem alto. São duas vidas, é duplo. Quer dizer, é o que você falou, Luzia, não tem justificativa nenhuma. Não é? A igreja não aceita nem em caso de estupro, né? Porque a criança não pode pagar pelo crime do estuprador, que tem que ser punido ao estuprador e não a criança, né? Pode ser feita a justiça às avessas ou o contrário, né? A CNBB está sugerindo uma vigília de oração, né? Para quem puder fazer.
As missas do último domingo já foram indicadas para se ter essa intenção, né? E também os fiéis leigos que procurem seus deputados, né? Para esclarecê-los sobre este problema, né? E cabe de fato ao Congresso Nacional, segundo aqui a orientação da CNBB, colocar limites a toda e qualquer espécie de ativismo que possa estar acontecendo com relação ao jurídico, né? do judiciário. É um ativismo jurídico, é extrapolando. É oração, gente. Oração e mobilização. Obrigado, Luzia. E vamos aí fazer a nossa parte, né, para que realmente a gente possa superar essa questão. Bom, estamos aqui no nosso Trocando Ideias, lembrando que você pode participar enviando as suas perguntas através do facebook.com/Trocando Ideias, também no e-mail trocandoideias@cançãonova.com. Vamos para mais uma pergunta, agora da Eleaneuda Gomes Parente, de Sobral, no Ceará. Paz de Jesus a todos. Gostaria de saber como viver bem um discernimento para uma vocação em uma nova comunidade. Vamos começar com você, Lu, que vive numa nova comunidade, né? Como fazer esse discernimento? Pergunta a Eleaneuda. Para viver em uma nova comunidade. Eu penso que para uma pessoa, um jovem, né? Eu vou dizer da nossa experiência Canção Nova e das novas comunidades pelo Brasil afora. Existe uma nova comunidade de vida, isto é, aqueles que vivem juntos, e existe uma comunidade de aliança, né? Que no caso da Canção Nova, ela traz o nome de Segundo Elo. Primeira coisa é a pessoa, ela orar. Ela ser engajada na sua igreja, na sua paróquia. Porque o cristão que é engajado na sua paróquia, ali onde existem os sacramentos, uma vida paroquial, de alimento da alma, de vida comunitária, né? De vida com os irmãos ali, vida fraterna, ela pode, em oração e direção espiritual, alguém que ajude também, aí percebendo se ela tem uma vocação a pertencer a uma nova comunidade, né? Se tem uma nova comunidade ali próxima, ou se tem uma nova comunidade com uma canção nova, né? Que ela, graças a Deus, já alargou as suas fronteiras, muita gente conhece pelos meios de comunicação, pelos livros, enfim, por tantas realidades, graças a Deus. A pessoa pode escrever, pode entrar em contato com essa comunidade e dizer do seu anseio. E a partir da sua carta, do seu e-mail, do seu contato, você com certeza receberá um retorno para ir fazendo esse caminho de discernimento, se é aquela comunidade, se é aquele chamado, se é aquela vocação, porque se trata de uma vocação. Nós vamos entrar aí no mês vocacional. Então, nada melhor do que nessa busca, Senhor, o que queres de mim? Não foi isso que Paulo perguntou, Isaías, né? Senhor, eu vou, né? E tantos outros, Jeremias, que se sentia tão pequeno, mas Deus chama. Então, eu passo essas linhas aí para ajudar. Importante que a Lu colocou, né, professor, de que a pessoa vá vivendo na paróquia, já experimentando lá. Porque é que nem assim, muitas vezes as pessoas ficam pensando, eu vou me candidatar para fazer algo, ser político para fazer algo. Mas às vezes a pessoa pode fazer isso no seu dia a dia, na sua ação na sociedade, e não faz, né? Também, muitas vezes, as pessoas ficam esperando, assim, quando eu entrar numa nova comunidade, aí eu vou fazer as coisas. Mas uma boa experiência é lá na sua paróquia, na sua comunidade, no seu grupo de oração, né? E as comunidades ajudam hoje muitas paróquias, né? Uma coisa que
eu sinto que um dos maiores frutos exatamente da renovação carismática são exatamente as comunidades. Os grupos de oração e as comunidades, eles realmente trouxeram uma vida nova para a igreja. Isso é inequívoco. Né? E eu penso que todas as pessoas que puderem devem participar de uma comunidade, nem que não seja na comunidade de vida, que aí a exigência é maior, né? Morar na comunidade, conviver. Mas a comunidade de aliança é fácil de você participar, porque a pessoa vive a vida dela, a profissão dela, o trabalho dela, e nos tempos vagos, às noites, finais de semana, ela atua na comunidade. Seria meio parecido com a Ordem Terceira Franciscana, que muita gente... Mais ou menos. É o que era a ordem terceira das ordens religiosas antigas. E no dia a dia, ela vive aquela essência daquele carisma, aquela maneira de atuar, aquela maneira de ser, que na verdade nada mais é do que ser de Cristo plenamente. É essa a nossa busca. E a vantagem que eu vejo da pessoa estar ligada numa comunidade, mesmo que seja de aliança, é que ela não é devorada pelo mundo. Isso é importantíssima a sua fala. Sabe, o mundo hoje é uma mídia aí que a gente sabe que muitas vezes faz uma pregação de antivalores, televisão às vezes. Se a pessoa está numa comunidade, ela fica meio que abrigada na fé, abrigada na esperança, na caridade, não é? Boas pregações, boas orações. Então, ela mantém, né, a espiritualidade dela. Mantém ali a sua fé, né? Fora é difícil. É como alguém que também é muito engajado. Por exemplo, eu tenho um sobrinho que é muito engajado, graças a Deus, na igreja, né? O Juninho, Marcílio Júnior e a esposa dele, Simone. Eles vivem como comunidade mesmo, ali com o sacerdote, né? A paróquia ali, Nossa Hora da Piedade, em Lorena, e a vida deles se passa ali. Então, na verdade, eles estão vivendo como uma comunidade, mas como você falou, nucleado numa paróquia. É interessante que, acho que o ano passado o retrasado, a CNBB colocou uma coisa muito bonita, né? A paróquia sendo uma comunidade de comunidade. Eu ia falar isso. Isso é maravilhoso. A paróquia tem que ser um conjunto de comunidades, né? Exato. Integrado ali faz a igreja, porque igreja é comunidade. Gente, já falamos aqui do projeto Dai-me Almas, eu queria dar uma dica, porque nós estamos no último dia do mês de julho, né? E assim, você tem muitas formas de nos ajudar aqui na Canção Nova. Inclusive, nós estamos aqui hoje com esse livro aqui para apresentar para vocês, do nosso querido Sandro Arquejada. Você lembra do Sandro, né? Que reza o terço aqui de vez em quando. Tem um dia da semana que é do Terço dos Homens, né? E o Sandro está sempre lá. E o Sandro é um ótimo escritor. E ele escreveu esse livro aqui sobre a amizade, né? Nós tivemos um dia do amigo recentemente, né? E o livro é Quem tem um amigo tem um anjo, né? Aqui, né, Zé? Vou mostrar direitinho para você. Isso. Essa é uma das formas de você ajudar a Canção Nova com os nossos produtos. Você está recebendo um conteúdo de formação e, ao mesmo tempo, claro, os recursos são destinados à evangelização aqui da Canção Nova. Mas, assim, num dia como hoje, último dia do mês, para você ajudar ainda na campanha de julho, que nós estamos fechando aqui, que colocamos que estamos com 86%, né? Então, qual que é a forma de você ainda participar a tempo? Porque um livro como este vai demorar um pouquinho, né, para concretizar a sua ajuda. Então, você pode ajudar especialmente com os depósitos, né? E hoje nós temos a facilidade de ter aplicativo no celular, de muita gente mexer no computador ali e ter o acesso ao banco. Essa é uma forma bastante rápida, né, de você ajudar. Por ali mesmo você entrar na página da Canção Nova, ou então olha aí na tela, daqui a pouquinho eles passam as contas bancárias da Canção Nova, você vai e faz ali a transferência no seu próprio banco para uma conta da Canção Nova e você vai ajudar a tempo ainda de participar da campanha do mês de julho, né? Então essas são as formas mais rápidas. Claro, você ainda pode também ir até o banco, fazer um depósito lá diretamente, né? No caixa eletrônico do seu banco. Mas estou dando aqui até formas mais rápidas para quem tem já o aplicativo, fica mais fácil ainda, né, Luzia? Temos as nossas frentes de missão da Canção Nova, ali onde há o clube da evangelização. Você pode levar o seu depósito, o seu dinheiro, a sua oferta.
ali no Clube da Evangelização, dessa frente de missão que você sabe que tem na sua cidade. E contribui aí. Quero dizer mesmo, você não imagina a importância da sua ajuda. Nós dizemos, na Canção Nova, a moedinha faz milagre. Então não pense assim, eu não tenho 30 reais, eu não tenho 50 reais, mas eu tenho 20. Eu vou juntar aqui na minha casa a ajuda dos meus filhos, dos meus sobrinhos, dos meus irmãos, ou aqui no meu trabalho, e vou fazer o depósito para a Canção Nova. Então Deus lhe pague mesmo, porque assim nós continuamos a levar até você, nessas 24 horas, sem propagandas comerciais, a graça que é Cristo Jesus e a sua vida nova, essa alegria que o Espírito Santo nos dá quando nós entregamos a nossa vida para Deus. Fica muito mais fácil a nossa vida em família, a nossa vida no trabalho, quando nós temos Jesus no coração. Deus lhe pague. Pergunta agora da Silvia Miranda, ela não identifica aqui a sua cidade. Professor, ela diz que ama este programa e diz que a filha dela de 9 anos, outro dia chorou muito porque ouviu uma mãe de um amiguinho dizendo que quando morremos lá no céu, ela não me reconhecerá mais. Então essa informação, né, de que no céu supostamente a gente não reconheceria um ente querido, deixou a filhinha dela de 9 anos bastante triste. E ela pergunta aqui, o que dizer para a minha pequena, professor Felipe Aquino? Pode dizer para a sua pequena que isso é mentira. Que ensinaram para ela estar errado. Por que eu digo? Porque os grandes santos da igreja, Santo Agostinho, fala bem claro, o céu será uma alegria de comunhão. Agora, claro que como nós estaremos na visão beatífica de Deus, por que não se casa mais no céu? Porque é como se a nossa alma se casasse com Deus. Quer dizer, a atração de Deus ali. O que Jesus fala, o que é a vida eterna? Né? João 17,3. A vida eterna ao Pai consiste em conhecer a Ti e a Jesus Cristo que enviaste. Quer dizer, o conhecer a Deus é uma coisa assim tão extasiante. Tão forte, né? Você conhece as maravilhas de Deus aqui, a gente já fica de boca aberta, mas imagina o Criador. Então, quer dizer, será um contínuo louvor, uma coisa que não acaba nunca. Né? Mas, Santo Agostinho fala, a comunhão com os irmãos será uma festa. Uma coisa interessante, né? Aí o exemplo de outro santo. Hoje nós estamos celebrando Santo Inácio de Loyola, né? Santo Inácio teve um grande amigo que era São Francisco Xavier. Os dois começaram juntos a comunidade deles, né? E São Francisco Xavier foi para a Índia, para a China, morreu lá e não voltou mais, né? Mas um dia ele escreveu uma carta para Santo Inácio de Loyola dizendo o seguinte: eu sei que nunca mais eu vou te ver, mas no céu eu vou te dar um abraço eterno. Ai, que delícia! No céu eu vou te dar... Quer dizer, no céu nós temos plena comunhão com os irmãos. Agora, claro, é uma comunhão diferente, né? Atração. Imagina se chega aqui no nosso estúdio aqui, né, uma pessoa importante aí, o Monsenhor João, nós vamos ficar tudo olhando para ele. Não esquece do outro. É verdade. Se chega o Papa. É verdade. Agora, você imagina se chega a Deus. Meu Deus. Entendeu? Aí, não é que a gente não vai lembrar mais do outro, mas é que a atração por Deus, quer dizer, é uma felicidade que satisfaz a tudo, né? Mas olha, vários santos testemunham isso. Na eternidade, há comunhão entre os irmãos. Jesus na cruz disse Hoje mesmo, né? hoje mesmo Olha que estarás lindo, é comigo verdade. no paraíso, né? Comigo, hoje Então vai mesmo. se reconhecer Nossa, lá, né? Apesar que Jesus... Bom, vamos lá com uma outra pergunta, uma pessoa que não se identifica, Luzia. Gostaria que ajudasse. Ela saiu com um rapaz que ela sabia que era comprometido. E ela foi se confessar com o padre, e o padre disse que o pecado maior era da pessoa que era comprometida, né? Mas ela não se satisfez ali com o retorno que o padre deu para ela, né? Ela disse que o padre nem a questionou sobre a conduta dela, né? E ela ficou nessa dúvida sobre isso. E que ela acredita que saindo com um rapaz comprometido, ela também estaria fazendo algo errado. Gostaria de saber a nossa opinião. Eu quero até dizer para você
que não é porque o padre disse que esse comprometido ele tinha maior responsabilidade que ele deixou de dizer que você, infelizmente, não caiu, né? É que ele enfatizou, né? Com certeza, isso ficou mais forte em você, naquele momento de conversa, de confissão. Essa frase, essa palavra do sacerdote deve ter ficado mais pesado diante do peso da sua culpa. Porque você acabou que falando, puxa, mas eu pequei, eu errei, eu caí. A responsabilidade é minha, eu estou aqui me confessando. Mas isso não significa que você não foi perdoada. Por quê? Você foi buscar a confissão, você derramou seu coração como aquela pecadora, como tantos que Jesus, é maravilhoso ver no Evangelho, Jesus que olha para aquele homem um dia e diz assim, antes de curá-lo, né, fisicamente, ele diz assim, teus pecados estão perdoados. Então, quando nós vamos a uma confissão, a um sacramento da penitência, e que nós pedimos perdão pelo nosso pecado, porque nós estamos com o coração arrependido, queremos uma vida nova, queremos uma atitude nova, sair daquela fraqueza. Imediatamente, quando o padre faz a absolvição, aquele pecado Deus nunca mais vai se lembrar. Por quê? Porque é o Senhor que perdoa, não foi o padre. Então, eu até convido você, tenha paz, você foi perdoada. Agora, o que Jesus diz aos pecadores, como disse aquela mulher que pecou, vá e não peques mais. Porque, na verdade, o sentimento de culpa fica na gente. Você deve estar se sentindo culpada, se acusando, se autoacusando. São pedradas que você joga sobre si mesma. Mas o Senhor está dizendo, com esta confissão, com essa absolvição do sacerdote, não importa o que ele lhe disse, foi o meu sinal. Eu tracei, ele traçou em meu nome o sinal que você foi perdoada. Vá em paz e não peques mais. A pergunta aqui quer falar alguma coisa, professor? Perfeito. Jair Rovares, professor Felipe, a nossa Igreja Católica permite a comunhão de casais do mesmo sexo? Receber a comunhão? Que ele presenciou isso na paróquia dele. Se o senhor puder responder, fico agradecido, com consciência tranquila. União de casais do mesmo sexo. Pessoas do mesmo um casal do mesmo sexo comungando. Bom, a igreja não aceita isso, tá certo? A união de duas pessoas do mesmo sexo é muito claro aí no catecismo. Então, a igreja... Ele até pergunta se tiver no catecismo da igreja, ele gostaria de saber como localizar lá para pesquisar sobre o assunto. O parágrafo 2357 é muito claro sobre todos esses assuntos de homossexualidade. Repete para nós, professor. 2357. 2357. É muito claro, né? A igreja coloca o seguinte, a igreja compreende as pessoas que têm a tendência homossexual, que não é pecado, mas a igreja fala claro, a pessoa tem que viver a castidade. Né? Está bem colocado aqui, né? E aí o catecismo coloca o seguinte, a prática homossexual, aí sim a igreja considera pecado grave. E se é pecado grave, a pessoa não pode comungar. É a colocação que está bem clara no parágrafo. Tem outros parágrafos que cito, mas principalmente o 2357 dá toda uma exposição bem clara sobre isso. Agora, ninguém vai ter como impedir que a pessoa vá lá, né? A responsabilidade é da pessoa que está indo, e não da igreja. Exatamente. Tem a pergunta aqui, agora chegou a participação, pergunta endereçada a Dom Orlando Brandes, né, que é o nosso arcebispo de Aparecida. E a pergunta endereçada a ele é a seguinte: todos sabem que a morte entrou no mundo pelo pecado original. No entanto, o que acontecia com as almas daqueles primeiros homens quando morriam?
Todos iam para o céu, já existia céu, inferno, purgatório. Cronologicamente, quando Lúcifer caiu? É a pergunta dele. Antes de Deus criar o homem? É a pergunta que Dom Orlando responde hoje para a gente. Então, são duas perguntas que você faz. Parabéns por perguntas tão profundas. Jesus, após a sua morte, nós rezamos no credo, desceu à mansão dos mortos. Nas Escrituras, os mortos estavam num lugar chamado Sheol, e é assim então, ou Hades, era um lugar dos justos, esperando exatamente a redenção de Jesus. Foram salvos na esperança. Então, Jesus, descendo à mansão dos mortos, ele foi levar a salvação, o anúncio e, ao mesmo tempo, abrir as portas do Sheol, do Hades, para essas pessoas, justos, participarem, então, da plena salvação, da glória, portanto, é de Deus, merecida, claro, pelos méritos de Jesus morto e ressuscitado. Então, para maior esclarecimento, só pegar o Catecismo da Igreja Católica, nesse artigo, ele desceu à mansão dos mortos. Segunda pergunta, quando Lúcifer, cronologicamente, nós não temos dados escriturísticos, mas foi logo no início, vamos dizer assim, do projeto e da história da salvação, e uma atitude fora do tempo, porque os anjos viviam com Deus na eternidade, mas eram livres. Lúcifer, com seus sequazes, na sua plena liberdade, fizeram o pecado grave. Aí está a origem, portanto, do demônio, que é uma pessoa que fez uma opção na vida, e então nós acreditamos que o demônio, ele era um anjo bom, e por essa decisão, que não tem interesse cronológico, mas é um fato revelado tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o que interessa de tudo isso é nós cuidarmos da nossa opção. Que opção vamos fazer? Quanto mais santa é uma pessoa, a sua opção, ela vai ser muito grave diante de Deus. Como foi a opção de Lúcifer, de Adão e Eva, dos santos. Quanto mais uma pessoa cresce na espiritualidade, tanto mais grave é a sua opção, tanto pelo lado do bem, como pelo lado do mal. Só vamos dizer, Senhor, livrai-nos do mal, e eu quero decidir, seguindo Jesus Cristo, e ser um bom anjo de meus irmãos. Obrigado, Dom Orlando, pela sua Obrigada. ajuda aqui na nossa pergunta dessa semana. Olha, rapidamente queria trazer mais uma aqui, chegando perguntas de hoje aqui dos nossos telespectadores. A Marli de Fátima Zanetti diz assim, um católico autêntico é contra o aborto. E com relação à pena de morte e ao armamento do cidadão civil, tenho visto muitos católicos se posicionando a favor. Não é um contrassenso, uma incoerência? Bom, a primeira coisa com relação... Ela concorda que o católico é contra o aborto, mas pergunta com relação à pena de morte, A pena de morte e o armamento, o uso de a armas. igreja é contra a pena de morte. Os papas já se manifestaram muitas vezes um condenado nos Estados Unidos vai à pena de morte, os papas pedem clemência. A igreja objetivamente é contra a pena de morte. Com relação ao desarmamento da população, o conflito é muito grande pelo seguinte, porque como nós temos, infelizmente, muitos bandidos armados, então a pessoa fica, como é que eu vou ficar desarmado se o bandido está armado? Porque se for obrigado a entregar arma, o bandido não vai entregar a dele. Aí muita gente, então eu vou entregar a minha. Então essa polêmica é muito difícil de resolver. Eu penso que tem país que faz de um jeito, outro país faz de outro. Né? A igreja, em princípio, é pelo desarmamento. Né? Mas há casos em que é necessário o armamento. A pessoa pode ter o porte de arma. A legítima defesa Exatamente. é algo que está em então, questão. é um caso né? que é difícil, né, a gente dar uma opinião assim, ampla, né, porque
são situações diferentes que têm que ser analisadas. Olha, nosso tempo está super curto, mas eu queria fazer mais um convite aqui antes da gente terminar o nosso Trocando Ideias de hoje, é com relação ao acampamento Quem Como Deus. Está chegando aí, vai ser de 7 a 9 de setembro, e aí coincide com o feriado, né? Facilita muita gente de estar aqui com a gente, né? Então, a gente fala até com uma certa antecedência aqui desses eventos, para você se organizar e poder estar realmente aqui na Canção. O que você vai fazer no próximo feriado? Não tem feriado na maioria das cidades, né? Algumas têm aí um feriado em agosto, como por exemplo Lorena tem a festa da padroeira, mas a maioria do Brasil não tem mais feriado até setembro. O próximo é o 7 de setembro. Então temos a dica aqui, acampamento Quem Como Deus na Canção Nova, que está com o tema A Ti, Senhor, a grandeza, o poder, o esplendor, o domínio e a majestade, que nem conforme 1 Crônicas 29, 11. As presenças do padre Anderson Marçal, da Rogerinha e o pregador internacional, né, exorcista, Frei Elias Vela, também o sacerdote da comunidade Voz dos Pobres, da Diocese de Campo Limpo, o padre Serginho. Então, todos convidados a participar aqui conosco deste evento, Quem Como Deus, né? Acampamento de intercessão a São Miguel Arcanjo. Participe, informações pelo nosso telefone 12 3186 2600. Chegamos ao final do nosso Trocando Ideias de hoje. Queria aqui agradecer. Pena, pensei que estava começando. Agora que estava esquentando, Agora que estava né? ficando quente. Obrigado, Luzia. Até uma próxima oportunidade, se Deus Amém. assim permitir. Muito obrigada. Obrigado, professor Felipe. Amém, obrigado também. A gente volta até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir, com mais um Trocando Ideias. Tchau, gente. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.